Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre a escrita acadêmica. Eu tratarei aqui sobre algumas dicas, o que você deve levar em consideração na hora de escrever um determinado parágrafo, tá ok? Bom, nessa parte da escrita acadêmica, então, como dicas eu falarei sobre os requisitos fundamentais, sobre o estilo de texto científico, para diferenciar um pouco daquilo que normalmente nós escrevemos como romances ou como texto jornalístico, tá ok? Bom, sobre o seu trabalho, né, sobre a escrita acadêmica em si, o seu tema ele deve conter ao menos duas variáveis a serem estudadas. Nunca no tema você vai pensar especificamente numa empresa, por exemplo, tá? Empresa é um objeto de estudo, não é tema do seu trabalho, tá? Bom, então lembrando que existem três macrotemas a serem tratados: banco de dados, desenvolvimento de software ou redes. Essa já é uma palavra, uma variável a ser estudada. A outra é o elemento que você quer detalhar, por exemplo, o banco de dados relacional ou banco de dados não relacional, tá? O tema deve ter pelo menos uma contribuição mercadológica acadêmica. Então você deve pensar em estudar sobre banco de dados relacional, qual é a relação entre banco de dados relacional com banco de dados não relacional, por exemplo, sendo utilizado em instituições financeiras ou sendo utilizado em redes sociais, né? O tema em si não é normalmente o título do seu trabalho, tá? O tema é a definição das palavras-chave que você vai precisar desenvolver no seu trabalho. Bom, quais são os desafios, né? Escrever um projeto, né, em si já é importante. A forma da leitura, a forma da escrita de um texto científico é diferente de um romance. Inclusive, é importante você entender que quando você escreve um romance, você pode fantasiar alguma coisa, né? Na parte escrita não, você deve levar em consideração sempre que algo tem que ser sempre fundamentado em uma informação ou em outro autor, sempre. Um bom exemplo então é você apresentar a aplicação de sistema de CRM, por exemplo, com a finalidade de gerenciamento de clientes em uma rede de franquias. Então aqui nesse caso você deve descrever o processo de implantação de sistema de CRM de uma rede de franquias e apresentar os resultados desse sistema proposto no volume de vendas de franquias de um ano até o outro, tá? Um parágrafo bastante comum é você pegar e já sair escrevendo dessa forma aqui, ó. Veja aí, analise, ó. As empresas brasileiras têm enfrentado enormes problemas em função da grande crise econômica pela qual passa nosso país, tendo assumido uma atitude preventiva e cautelosa no que se refere aos investimentos, notadamente no setor de treinamento, que costuma ser o primeiro a sentir os cortes em crises deste porte. Muito bem, uma frase bonita, interessante, né? Está instigando aqui, falando sobre crise econômica, sobre questão de investimento, sobre corte na área de treinamento, que inclusive é uma forma do senso comum tratar as coisas no dia a dia. Então, eu preciso chamar a atenção para você. Essa frase, da forma que ela foi feita, ela não está dizendo, ela está dizendo de modo geral, não está dizendo de modo específico quais são as empresas brasileiras que têm enfrentado essa crise, que problemas que ocorrem em relação da grande crise, né? Que crise? O que é crise nesse caso? Quais setores quais setores estão passando por essa fase de crise, né? Ah, mas eu ouvi dizer, tá se falando no rádio toda hora, na TV, né? E o departamento de treinamento é o primeiro que vai lá e corta. Tá, mas em relação a quais departamentos o departamento de treinamento está passando dificuldade? Então, para isso é importante você ter, notadamente, precisando fazer algumas correções nesse seu texto, tá?
você não pode simplesmente jogar como um senso comum, jogar em aberto esses pensamentos, né, de forma que isso seja aceito, né, não é bem assim. Então é importante você ter em mente que para cada ponto você precisa justificar, ou você precisa questionar de onde vem aquela informação, tá? Então, se você puder analisar melhor, essa frase ela fica melhor escrita assim, ó. Segundo dados do Banco Central do Brasil, ou seja, já é uma fonte segura, uma fonte importante, né? Em 6 dos 8 trimestres dos anos 2008 e 2009, houve uma retração do PIB brasileiro entre 1,5% e 2,3%, o que, para alguns autores, ou seja, usando um referencial teórico, exemplo Krause de 2001, Silveira de 2005, pode configurar uma crise econômica. Neste período, em pesquisa exploratória realizada junto a gestores de recursos humanos nas empresas do setor industrial da região sudeste do país, a ABRH de 2009 relatou uma intenção de cortes com gastos em treinamento de pessoal da ordem de 27,8% para o ano 2010. Ou seja, olha só, nós aqui definimos o que é crise, quer dizer, 2 períodos de recessão, 2 períodos de queda no PIB, e considera-se uma crise. Definimos aqui que, baseado numa pesquisa junto a gestores de RH, há uma intenção em empresas do setor industrial, ou seja, nós estamos localizando quais as empresas estão passando por dificuldade, inclusive está dizendo no setor industrial da região sudeste, baseado numa pesquisa já desenvolvida por uma associação, que é importante, essa associação inclusive, a BRH, diz que há uma intenção de cortes no gastos em treinamento de pessoal, da ordem de 27,8%, ou seja, 100% de empresas que têm verba separada para treinamento, dos 100%, 27,8%, então poderá sofrer um corte para o ano de 2010. É possível hipotetizar, então, ou seja, há uma hipótese de uma resposta, não é uma resposta definitiva, que a retração econômica tenha levado a uma diminuição na prevenção de investimentos nessa área. Então, essa é a forma correta de escrever esse parágrafo, ok? E aí é importante você analisar esses pontos que foram colocados aqui como elementos para justificar o seu trabalho. Eles foram colocados baseado em referencial teórico, ou baseado em pesquisa já previamente desenvolvida, ok? E aí, não só este é o problema comum da forma que você escreve, mas existem outros problemas que você acaba cometendo, como por exemplo, falta de pesquisa, falta da pergunta de pesquisa. Normalmente você já sai fazendo um trabalho sem pensar na pergunta, o que você quer responder ao longo do trabalho. E aí é um problema muito, muito complicado, porque você já sai desenvolvendo um texto sem colocar a pergunta, e aí onde estão os objetivos, onde está a justificativa do seu trabalho. Ou ainda, você começou a desenvolver, mas com um objetivo pouco delimitado, com falta de clareza. Então há necessidade de rever o seu objetivo. Lembrando que um problema de pesquisa bem elaborado, ele é fonte para o desenvolvimento dos objetivos, do principal, do objetivo geral e dos objetivos específicos. Ou ainda, o aluno se apodera da informação e não cita a fonte. Isso é um problema grave, mais para frente inclusive será tratado sobre plágio, o que é grave. Gráficos sem a informação da fonte, ou seja, de onde foi tirado aquele gráfico, né? Simplesmente é colocado um gráfico solto no trabalho, isso é ruim. Ou sem o ano da publicação daquele gráfico, o que também é grave, tá?
gráfico sem informação da fonte ou do ano, ou gráfico sem ligação com o texto, né? Isso também é comum. Além de gráficos, não se coloca, muitas vezes você acaba esquecendo, não coloca como ligação no texto. Você também comete esse mesmo erro para quadros, para figuras e também para tabelas. Bom, referencial bibliográfico pobre, ou seja, você pegou um ou dois autores e começou a discorrer o seu trabalho em cima desses dois autores. Ora, só isso é muito pouco. Então, se você vai explorar sobre bancos de dados relacionais, é melhor você ir atrás de 5, 6 autores, 10 autores, quantos autores forem necessários. Por isso é importante você buscar, através de fontes bibliográficas, o referencial teórico um pouco mais robusto e construir baseado nos vários autores esse pensamento. É possível que você cometa um problema de empilhamento de autores, ou seja, você colocar vários autores ali de forma sem fazer ligação de um autor com outro. Isso é problema também. Ou ainda você apresentar um método de pesquisa confuso ou até incompleto, que não é permitido, né? Faz com que o seu trabalho não seja legível. O outro erro comum é você não seguir uma estrutura desejada, solicitada, né? E conforme já foi apresentado inclusive aqui no primeiro vídeo. Ou você chega a uma conclusão que não foi construído ao longo do seu trabalho, né? Que ultrapassa os dados que você coletou, né? Você solta uma informação qualquer lá, e esse é um problema muito grave e comum de acontecer, tá? Bom, há alguns pontos importantes que você deve pensar no texto científico. O problema da opinião. Você não pode sair discorrendo opinião aleatoriamente no seu trabalho. Há um estilo específico do seu texto a ser descrito, né? Deve seguir alguns pontos importantes. Eu vou elencar esses pontos. É necessário seguir o sistema de citação-referência, ou seja, você escreveu uma determinada frase, foi atrás de um autor, então complemente essa citação no seu trabalho, e ao final do seu trabalho construa o referencial teórico, as referências bibliográficas, né? Um capítulo específico. Também os tipos de citação são vários. Existe o tipo de citação direta e o citação indireta. Logo depois eu vou demonstrar isso aqui para vocês. E os tipos de referência também são vários. E no caso de uso de figuras, de quadros e tabelas, é importante você olhar o guia de normalização, tá? Bom, olha só, texto vago. Realizou uma série de entrevistas, tá? Que entrevistas? Foram realizadas visitas a corretoras. Tá, que corretoras? Você está tratando sobre corretoras e foram realizadas visitas. Quantas? Quais? Quem são essas corretoras? Qual a importância da visita a essas corretoras? Ou ainda, expressões do tipo nem todos, ou praticamente todos, ou ainda vários deles, né? Fica muito vago, então não se recomenda utilizar esse tipo de expressão. Olha só uma frase aqui: neste estudo foram realizadas entrevistas informais com os responsáveis pelos setores que detêm os dados necessários. Além de ser vago, né, ainda disse assim: olha, foi feita uma entrevista qualquer, ou seja, não deu importância alguma para aquela pesquisa que foi realizada. E aí, quais são as perguntas que você tem que fazer quando você está colocando uma frase dessa? Quais foram, né? Quem foram os entrevistados e por que eles foram escolhidos, né? Se você está colocando lá que você quer estudar gerentes de RH, então por que da escolha de gerentes de RH e por que você escolheu
o gerente A, B ou C da empresa 1, 2 ou 3 e assim por diante. Quantas entrevistas você realizou? É importante você numerar isso. Mesmo que seja uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, é importante você deixar claro que foram realizadas 3 entrevistas, de maneira que essas entrevistas foram questões abertas ou questões fechadas. Quais foram as perguntas? Então é importante você apresentar as perguntas na hora que você está falando da entrevista. O que você quer perguntar para o entrevistado, ok? Sobre o seu trabalho, você precisa então desenvolver o seu trabalho com coerência e coesão. Coerência faz sentido aquilo que está escrito? Por que está escrito ali? E coesão a articulação das palavras, construção das frases e orações, emprego dos termos, né, de forma adequada para uma ideia. Nesse caso, na coesão, você usa termos recomendados como avaliação, como uma análise ou ainda como uma aplicação, tá? O seu texto ele precisa ter alguns requisitos fundamentais. Por exemplo, clareza. O que é clareza, né? No caso, o autor ele precisa impor clareza e objetividade no seu conteúdo, né? A tônica do seu texto é clareza, para que permita que o autor tenha uma noção daquilo que está sendo tratado no seu texto, tá? Então, se ele lê e ele compreende, então você está tendo clareza na forma de escrever. O outro requisito fundamental é concisão. O assunto que você está descrevendo ali, está explicando, está argumentando, com poucas palavras, com frases curtas e com parágrafos breves. É assim que você está construindo ou você está descrevendo algo muito longo, algo cheio de firulas? Então, cuidado, porque algo com pensamento muito longo não é conciso, tá? Cuidado também com o modo criativo, né? É importante você apresentar aquele conteúdo de maneira que seja claro, que seja conciso, que tenha uma determinada criatividade na forma de abordar o objetivo principal do seu trabalho, né? Ou seja, você está querendo o quê? Está querendo a atenção e o interesse do leitor pela forma que você quer apresentar aquele assunto a ser tratado. Então, por isso é importante você ter criatividade na escrita, tá? Bom, é óbvio que antes de você encaminhar o seu texto final, você deve fazer uma correção. Essa correção deve ser uma correção criteriosa, ortográfica, gramatical, né? Inclusive ajustando padrões da redação científica em si, tá? É importante lembrar aqui que, por exemplo, prática e pratica, por exemplo, são duas palavras muito usadas na língua portuguesa, uma tem acento e a outra, e o editor de textos, na hora que ele faz uma correção gramatical ou textual, melhor dizendo, ortográfica, se está escrito prática sem acento, ele pula, ele ignora. Então, por isso é importante você fazer uma leitura ou pedir para que alguém leia por você, porque vai que você está com alguns vícios já de leitura ou de escrita, você acaba batendo o olho e não observando erros como esse que eu acabei de falar, do prática com acento ou sem acento, tá? Os parágrafos eles precisam estar encadeados um com o outro, eles devem ter uma correlação lógica, ele deve ter uma hierarquia das ideias. Se você notar no vídeo anterior, que traz o exemplo da professora Juliana Ishii, ela começa falando de responsabilidade social corporativa, primeiro de modo amplo, falando o que é responsabilidade social corporativa nos anos 50, que foi lá que começou a discutir sobre isso, parará, beleza. Logo em seguida ela começa a restringir o assunto, fazendo um link com uma palavra marketing 3.0, ou seja, algo muito novo, algo bem inovador. Então ela pegou e fez um funil aí nessa escrita, ela começou do mais amplo para o mais restrito, e isso é importante
Para isso, você precisa encadear o parágrafo anterior com o parágrafo posterior, fazendo uma correlação lógica entre um e outro e tendo consistência. A consistência significa você manter um tempo verbal ao longo do texto, de forma que aquilo seja de forma consistente, e você vai mantendo o texto mais gradativo e no seu tempo correto, tá? Também é importante você ter como elemento importante a contundência, ou seja, uma redação direta e objetiva, evitando a redundância ou evitando afirmações sem muito sentido, tá? Então você precisa ser mais objetivo, colocando afirmações importantes e indispensáveis, porque senão você vai acabar criando um trabalho com mais de 200 páginas, e isso não que seja proibido, mas é importante você tomar cuidado com muita redundância no seu texto, tá? Para isso, então, é importante você construir um texto com precisão. As informações apresentadas, elas precisam ser verdadeiras, e os conceitos devem ser colocados de forma que fiquem aceitos dentro do parâmetro da sua linha de pesquisa ou dos autores serem referenciados, tá ok? E o tamanho do seu trabalho, do seu pré-projeto, do seu TCC, ele deve ter laudas estabelecidas conforme o que está determinado pelo guia de normalização. Existem pontos que têm limitação na quantidade de palavras, ou quantidade de linhas, ou quantidade de letras, tá ok? E é importante você tomar cuidado e seguir esse critério, olhando sempre o que se recomenda no guia de normalização da instituição. Bom, originalidade significa que você precisa construir o seu texto de forma bem original, sem uso de frases já prontas, né? Ou de algo já construído, que já é comum, né? Utilizado por todos, né? É importante você evitar o que se chama de modismos linguísticos, emprego de palavras rebuscadas, tá? Que possam demonstrar algo que destrói o seu pensamento, tá? Então tome muito cuidado com isso. E use o princípio da taxonomia, porque é indispensável você usar verbos no infinitivo, por exemplo, usando desde o título até a essência do seu estudo, verbos específicos para o seu estudo, ok? Bom, há também como requisitos fundamentais a correção política, ou seja, o que é correção política? É você evitar termos que levem você a descrever ou falar sobre algo que hoje em dia não cabe muito na sociedade, exceto alguns estudos específicos de antropologia, de sociologia. Então você precisa evitar o uso de expressões de conotação racista, etnocentrista ou ainda de cunho sexista, tá? Deve usar uma fidelidade na escrita, utilizando de princípios éticos, com respeito ao objetivo e às fontes referenciadas, inclusive aos leitores que você está pretendendo que seja alcançado, tá? Bom, ou seja, tudo isso significa que a escrita do texto científico é um exercício de argumentação, usando palavras do autor que você está tratando, todavia fortalecido por evidências empíricas, retirado das teorias, retirado dos conceitos, retirado dos dados primários ou dos dados secundários, né? Ou ainda de outros autores citados no corpo do texto, ao longo do texto. Não há, nesse caso, então, espaço para um conhecimento, assim, você quer expressar um valor, um juízo, não é aqui, não cabe isso, tá? Não cabe nenhum
conceito de juízo, de valor que seja seu, inclusive, tá? Algo que seja de caráter opinativo ou ainda de caráter especulativo. Não faça isso. Mesmo que lá no final, seu trabalho de conclusão, você possa colocar algumas limitações, que você descreva alguma coisa que seja algo que necessite apontar que faltou descrever no seu estudo, nunca de forma que faltou assim, porque isso e na minha opinião não foi feito assim, assim assado. Cuidado com esse tipo de expressão, tá? Não se deve usar esse tipo de expressão. Sobre a forma de citação e referência, veja, eu vou colocar aqui um exemplo de um texto que trata sobre estresse. E quando você usa a expressão, você fala assim, eu quero tratar de estresse, mas eu sei que estresse ele discorre em toda a sociedade. Isso é um erro, tá? Então, por isso é importante você colocar de fato assim, onde ocorre o estresse, com quem ocorre o estresse. Veja esse exemplo aí. Atualmente, várias pesquisas têm sido desenvolvidas em busca de um melhor entendimento no processo de estresse e como o estresse afeta as mais diversas categorias profissionais. Exemplo, juízes. Juízes com certeza deve sofrer algum tipo de estresse. Bom, basicamente para juízes, este autor aqui foi atrás dos autores, esse pesquisador foi atrás dos autores Lipp e Tanganelli de 2002, que deve tratar sobre estresse especificamente para juízes. Para professores, o Pereira de 2003 tratou sobre estresse para professores. Enfermeiros, o Guerreiro, entre outros. Veja, inclusive ele aqui não usou a expressão etc, que não é recomendado utilizar em momento algum no seu trabalho, tá? Estudos de profissões menos conhecidas também revelam investigação entre estresse e desempenho. E aí ele coloca aqui mais dois autores, na verdade um autor, que é um autor em conjugado, né, que é o Berlechner e Ningad, de 2005. Esses autores pesquisaram profissionais tomadores de decisão do mercado financeiro e investigaram os fatores associados a estresse e a desempenho. Muito bem. Se você olhar bem, olha só, ele pegou e colocou o Lipp e o Tanganelli nas referências bibliográficas, lá naquela última página, onde você vai citar o nome dos autores e o nome das obras que você utilizou como fonte bibliográfica, ok? Então, se você analisar aí, ele colocou os três, tanto o Guerreiro, o Lipp e o Pereira, né? Inclusive o nome do artigo ele está em negrito. E no caso do segundo foi extraído de uma revista, e a revista, o nome da revista que está em negrito e não o nome do artigo. O terceiro, de novo, é um artigo, é um trabalho de mestrado, e aí está o nome do trabalho do mestrado em negrito também, tá? Essa é a norma NBR 6023, que trata especificamente dessas diferenças, e é isso que a gente deve respeitar, tá? Olhando esse exemplo aí, outro fator importante é a questão da ordem. Se você verificar aí, ó, o Guerreiro está vindo antes do Lipp e do Pereira, ou seja, está em ordem alfabética por sobrenome de autor, tá? Bom, ainda com relação ao texto científico, né, ele deve conter então uma descrição, uma comparação, uma análise das teorias e conceitos desenvolvidos por outros autores. Deve ser então uma apresentação de dados secundários, dados coletados por outros autores e devidamente citados no seu texto, tá? Deve apresentar a análise dos dados primários, né? Nesse caso, inclusive dados coletados pelo próprio aluno e apresentados no trabalho, tá? Então, este é o objetivo do seu texto científico, tá? Recomenda-se não utilizar expressões como
descobrimos que. Na verdade não é assim que se escreve o tempo do verbo, né? Deve se escrever não em primeira pessoa do plural, mas em terceira pessoa do singular. Ao invés de escrever descobrimos neste trabalho que, escreve descobriu-se neste trabalho que. Ao invés de usar a primeira pessoa do singular, como verifiquei que, deve-se utilizar a terceira pessoa do singular sempre. Nesse caso, verificou-se que. E assim dá para notar os outros exemplos. Adjetivos tem que evitar, como por exemplo o exemplo aqui de crise catastrófica. Ora, não se usa a expressão crise catastrófica, mas sim crise acentuada. Situação contábil maravilhosa, evita-se usar o maravilhosa, é melhor você usar a situação contábil adequada. Procedimentos burros, até porque politicamente não é correto utilizar essa expressão, procedimentos burros, você deve usar procedimentos inadequados. Funcionamento débil, é melhor você usar funcionamento ineficiente. Tá? Bom, cuidado com metáforas, com analogias, com gírias e até com modismos, tá? Então veja que se você está tratando, né, de um trabalho que fala sobre investimentos, né, e está querendo falar, olha, investimento não está bem, né? Então você pega e usa a expressão maré fraca dos investimentos, praticamente você está detonando com o seu trabalho. Não se usa expressões, o combustível da pesquisa, caminho a percorrer, número 1 no coração do cliente, né? Também não se usa. Também não se usa a nível de estourar como uma bomba, encerrar com chave de ouro, né? Essas expressões você deve evitar, tá? Expressões adjetivas, né, como magnífico, maravilhoso, sensacional, espetacular, admirável, esplêndido, genial, deve evitar. Superlativos também deve evitar. Verbos fortes como infernizar, enfurecer, né? Ou ainda expressões totalizadoras como temos plena convicção que, não se usa isso, tá? Todo pesquisador ou todo profissional, não se usa. Certamente, quer dizer, você está afirmando plenamente que, não se usa isso, tá? Então tem que tomar cuidado com essas expressões, tá? Olha só uma forma de apresentar uma pérola. Produziu-se um tipo de calendoscópio de opiniões sobre o tema do trabalho sem se preocupar necessariamente com alinhamento ou não dessas com a linha de desenvolvimento de proposta nesse trabalho. Ora, tá até confuso, né? Tá muito muito confuso, tá muito sem sentido, inclusive. Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de pérolas, tá ok? Para que seu trabalho seja, para que você sinta firmeza no seu trabalho, aqui vai algumas dicas importantes, tá? O assunto é pouco conhecido. Ora, se ele é pouco conhecido, você vai ter algumas vantagens e desvantagens com relação ao seu trabalho. A vantagem é que pode ser que o seu trabalho se torne uma referência. E quando o trabalho se torna referência, isso é muito legal, que ele passa a ser utilizado como um trabalho de pesquisa acadêmica, que acaba fomentando outros estudos, tá? É de domínio local, regional ou de domínio continental, quanto mais abrangente, melhor ainda, né? Inclusive, para isso você pode construir o seu trabalho depois em outra língua universal como inglês. O assunto produz controvérsia. Se você está tratando de um assunto, né, que tem vários pontos de vista, né, é importante você colocar para que linha está seguindo o seu trabalho, né? Existem dúvidas sobre algum aspecto específico do seu trabalho? Então, se há dúvidas, então é importante você fundamentar isso no seu trabalho, e isso pode ser fundamental para outros trabalhos sobre este tema tratado.
As razões da minha pesquisa poderão ser entendidas por outros? Ora, se sim, isso é uma contribuição muito relevante para a pesquisa acadêmica, tá? Ele merece uma investigação científica? Ótimo, melhor ainda. Então você está complementando informações e está até auxiliando novas pesquisas. E o resultado do seu trabalho poderá oferecer alguma contribuição, no caso, científica ou uma contribuição prática para a sociedade ou para a humanidade? Se essas respostas aqui você encontrou objetividade nas suas respostas, então o seu trabalho ele está se tornando um trabalho bem relevante, tá? Então vamos lá, pense na construção do seu trabalho, ok? Pensa aí, o tema do seu projeto de pesquisa é coerente com o que você pretende pesquisar? Seu projeto em si, ele apresenta uma articulação entre as partes que o constituem no seu trabalho, ou seja, tem uma problematização do início até o fim no seu trabalho? Qual é a questão central do seu trabalho? É importante você ter em mente que deve seguir essa questão central e do início até o fim. De que maneira você pretende construir a sua hipótese, ou de que maneira você pretende construir a análise do seu trabalho? Quando você fala em trabalho do tipo quantitativo, você precisa ter hipóteses. Quando você fala em trabalho do tipo qualitativo, você precisa fazer análise. Você acredita que o seu trabalho é viável? Por quê? Responda essas perguntas e nós continuaremos essa oficina no próximo vídeo. Trataremos sobre os elementos das fontes bibliográficas em seguida e aí a gente, nos vídeos seguintes falaremos também sobre metodologia e sobre análise dos resultados, tá ok? Bom, espero que eu tenha esclarecido aqui para vocês os elementos importantes da parte escrita. Espero que tenha sido que tenha valido a pena, que tenha sido contributivo. Até os próximos vídeos. Um abraço, valeu!